Olá, boa noite. A gente está aqui nessa edição, no 10º debate, em torno do filme Nunca Mais, que é um média-metragem que a gente realizou na pandemia, em 2022. Então, eu sou Sandra Vilches, uma das atrizes do filme. O filme também tem mais outras duas atrizes, que é Nayara Hari e Ana Gomes. A autoria do filme é de Afonso Júnior de Lima, que está aqui presente com a gente, e a direção é dele também, e do Leco Peterson. A montagem é do Leco Peterson, e então a gente vai falar depois um pouquinho mais do filme, do Nunca Mais. Ele, quer dizer, eu vou só dizer que esse filme fala desse período tão trágico do Brasil, da ditadura de 1964 a 1985. Uau! Temos até um ruído, né, incidental, que veio bem a calhar esse ruído. Enfim, eu estava falando da ditadura de 1964 a 1985 aqui no Brasil, e que a gente traz a história de uma personagem que já era conhecida, uma estilista, né, conhecida nacionalmente e internacionalmente, a Zuzu Angel, que teve o seu filho morto, assassinado pelo terror do Estado em 1971, e que de 71 a 76 ela passou a procurar saber onde é que estava o corpo do filho desaparecido. A Zuzu, tanto aqui no Brasil como lá fora, ela foi essa mulher guerreira, essa que ela já era, né? Ela já era uma estilista que ousava levar a moda brasileira e romper com o padrão eurocêntrico, num momento que nem se falava sobre isso, mas a Zuzu, então, ela continuou a usar e usar da sua moda para denunciar o terror de Estado e as atrocidades que estavam acontecendo aqui no Brasil nesse período. E, infelizmente, ela nunca soube do paradeiro do seu filho, do corpo do seu filho, e ela foi ameaçada e sabia que essa sua busca incessante ia, assim, gerar a sua morte. Então, o terror de Estado também matou a Zuzu Angel em 1976. E é um pouco sobre isso, né? Esse período que o filme a gente fala, que tem esses elementos históricos e tem também essa particularidade de personas que vão se construindo ficcionalmente, que foi o que o nosso autor, o autor Afonso Júnior de Lima, construiu, acho que de uma maneira muito interessante, enfim. E a gente fizemos algumas pré-estreias aqui né, através do Instagram, convidamos pessoas que quiseram assistir, as pessoas receberam um link do filme e brevemente a gente vai lançar, né? Até já houve uma inscrição no festival, né, Afonso? Vamos começar a trabalhar o filme em festival para depois abrir, enfim, cineclubes. Outras coisas vão vir aí e vamos seguindo a gente no @nunca mais no Instagram. Hoje, então, Afonso vai falar um pouquinho, vai apresentar a nossa convidada e nossos três convidados, né? Que enfim, Afonso vai falar aí. Por enquanto é só. Obrigado, Sandra, muito obrigado. Nossa atriz maravilhosa aí que tem feito apresentações incríveis. Bom, eu quero agradecer muito a presença do Rodrigo Arreches, da Ivete Caribé, que já estiveram aqui com a gente, né, em outros debates, e que hoje vieram para a gente fazer esse encerramento, né? Vamos refletir um pouquinho sobre essa experiência, eles acompanharam bastante esse processo, que além da obra, a gente tem também, né, uma reflexão aí em torno dessa época. E temos como convidada hoje a Marta Nering,
diretora e roteirista, ela é mestre em teoria literária pela USP, doutora em cinema também pela USP, professora de narrativa audiovisual e roteiro em várias instituições. Bom, ela fez o documentário 15 Filhos, né? E o roteiro do longa Eu, José Liu Goi, entre outros. A ficha dela é enorme, gente. Ela vai ter que contar aí para nós. Marta, boa noite, muito obrigado, bem-vinda. Boa noite, Afonso. Obrigada pelo convite. Me Muito obrigado. apresento, é isso? Bom, queria que você começasse. Tá. Isso, por favor, te apresentando e contando um pouco, né, da ideia, da origem do filme 15 Filhos, que na verdade são pessoas mesmo, né, que viveram essa época. Por favor, muito obrigado a todos. Então, bom, eu agradeço o convite. Boa noite para Sandra, Ivete, Rodrigo. É um prazer tê-los aqui comigo. E, na verdade, é assim, o que me diz respeito a essa história é basicamente o fato de que o meu pai é um guerrilheiro que foi assassinado na ditadura em 1970. Minha mãe e eu vivemos no exílio, voltamos para o Brasil em 75, ela já tinha casado de novo, mas são coisas que a gente não esquece, digamos, né? Isso está muito parte da minha história, né? Existem... É um assunto interessante esse, né, que não sei o quanto dê para falar dele agora, porque é um pouco extenso, né? Como é que a gente lida com as questões da memória, né? Porque quando você perde um ente querido, no caso, certamente Zuzu Ângelo perdeu o filho, assim como a minha avó perdeu o filho dela também, né? E as reações foram diferentes. A minha avó, a mãe do meu pai, não era essa guerreira. Inclusive, eu desconfio que ela era uma pessoa até meio de direita, né? Então, para ela foi, talvez, especialmente devastador ter um filho comunista morto porque era comunista, né? Mas a questão que me ocorre para delimitar um pouco os campos do debate, né? E que eu acho que o filme do Afonso faz isso de um jeito bem legal, que é separar as duas instâncias, né? Uma instância é basicamente a dor privada, ou seja, qualquer mãe que perde um filho sofre, independentemente do motivo que tenha sido a origem dessa morte. Qualquer criança ao perder o pai sentirá a falta desse pai o resto da vida, independentemente da causa mortes. Mas que essas mortes, tanto a do Stuart, né, do filho da Zuzu, personagem oculto, referenciado no filme do Afonso, quanto meu pai, eles também são personagens históricos, ou seja, eles são vítimas de um crime de Estado dentro de um contexto muito claro de uma ditadura militar e da resistência a essa ditadura. Então, essas mortes pertencem não apenas às famílias, mas pertencem ao Brasil, ao mundo, né? São mortes, por assim dizer, que têm um aspecto público, né? Independentemente do tipo de processamento interno que as famílias e pessoas próximas possam fazer. E isso é algo que eu demorei muito para entender, até porque quando meu pai foi morto eu tinha 6 anos, eu era uma criança, né? E o processo que demora para a gente elaborar o luto, e um luto que não foi bem um luto, porque a gente estava no exterior quando ele foi morto, ele foi enterrado de caixão lacrado, nós não estávamos, eu nunca vi o corpo dele, então, assim como amigos meus cujos pais são desaparecidos, né, pais e mães desaparecidos, eu também tive fantasias de que ele voltaria, de que ele não estava morto, de que algo tinha acontecido ali e que tudo voltaria, né? Essa fantasia acho que todo mundo tem, né? Até cair na real demora um pouco. E pelo próprio processo da redemocratização mesmo, né? Meu pai foi morto em 70, nós voltamos ao Brasil em 75, a Zuzu Ângelo foi assassinado em 76, o Vladimir Herzog foi assassinado em 75 ainda, Manuel Fiel Filho também. Em 76 teve a chacina da Lapa, aqui em São Paulo, falo de São Paulo, né? E então, assim, os anos 70 foram anos muito duros, né? Foram anos muito duros, assim, apesar de que lá por 76, 77, 78 começou a haver uma abertura lenta, gradual, né? Mas era ditadura, não havia o que dizer. E passado o momento da ditadura, eu acho que para todo mundo foi um alívio muito grande, né? Um alívio muito grande. E um alívio muito grande que tinha uma sombra, né? Porque
o fato dessa anistia aos presos políticos, porque nisso, além de os mortos, os desaparecidos, mas tinha também os banidos, os exilados, tinha muita gente morando fora e muita gente presa. Então, quando o final da ditadura foi marcada por uma anistia, né, e essa anistia era uma demanda das forças da redemocratização, né, libertem os presos políticos, que voltem os exilados e os banidos, a ditadura deu um jeito, deu um truque ali de botar no mesmo saco torturados e torturadores, mortos e assassinos, a repressão e a militância, né? E talvez essa política do abafa, né, seja algo que mais nos custou como nação, né? Mais nos custou como nação a impossibilidade de fato revisitar esses crimes, esclarecê-los e nomear os culpados, estabelecer as responsabilidades, né? A gente sabe que existem vários modelos de pacificação nacional, né? Tem aqueles modelos, tipo a África do Sul, que os culpados vão lá e pedem desculpas, outros lugares vão para a cadeia, como na Argentina, tem julgamentos, né? Enfim, a dinâmica do país de trabalhar com essa questão da reconciliação, quando você tem uma questão tão grave, né, que são brasileiros se matando por uma razão ou por outra, demanda uma pacificação, ainda mais porque foram crimes do Estado. A gente não teve essa ocasião. Então, de uma certa forma, nós carregamos esses cadáveres e os assassinos, né, até hoje nas nossas costas, nos armários, nas gavetas, na rua, né, e com essa ascensão, né, ao poder do fascismo no Brasil, porque ele sempre esteve aí, né, os torturadores continuaram todos aí, os seus apoiadores, né, estava todo mundo aí durante a redemocratização. Apenas que eles estavam aí, mas não estavam tão empoderados como se tornaram nos últimos 6, 7, 8 anos, né? E isso já veio vindo, né? Na verdade, a gente está num processo aí de talvez uns 10 anos, para a gente dizer, prazo mais longo, né? Desde os protestos de junho de 2013. E então esse é um preço muito alto que a gente paga, né? De onde a importância de você ter filmes como Nunca Mais, porque o que acontece? Quando você não elabora, isso volta, né? E se volta, ele vai voltar de um jeito ruim, né? Não há possibilidade, num país que não presta as contas com o passado, como o Brasil, que isso se apague por milagre e tudo volta a ficar legal, entendeu? É impossível, né? Então, a importância de falar disso agora é que nós temos uma segunda virada histórica, e uma segunda momento, o segundo round aqui de punir os culpados, não punir apenas os culpados pela tentativa de golpe, pela desestabilização do país, pelo gabinete de ódio, né? Quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle, quem manda matar um monte de gente, né? Está na hora da gente esclarecer isso, mas também de prestar essas contas com o passado, né? Então, definitivamente, eu acho que a hora é agora, então vamos falar muito de nunca mais, né? Nunca mais abafar, nunca mais esquecer, porque, evidentemente, os envolvidos diretamente não esquecem, mas a nação esqueceu. A nação esqueceu. Eu fiz um esforço para não lembrar, né? Ainda que isso fosse atualizado diariamente nas chacinas da periferia, no assassinato sistemático de jovens negros, no assassinato das lideranças comunitárias, ambientalistas, jornalistas. O Brasil continua matando gente para burro toda semana, todo dia, todo mês, né? A gente sabe disso. Então, nós, de fato, nunca deixamos de ser um país extremamente violento. Então, mais violento que é incapaz de prestar contas. Dentro, agora assim, voltando ao 15 Filhos, aqui todos que vocês falaram no meu filme, né? Esse documentário foi realizado em 76, né? É uma codireção, Maria Oliveira, que hoje mora fora do Brasil, e eu. E a ideia do filme era, na verdade, ele não nasceu como um filme, ele nasceu para motivar um debate num evento que se realizou na Unicamp, chamado Revolução Possível, em homenagem exatamente às vítimas da ditadura militar, as vítimas e aos combatentes, né? Porque tem muita gente viva ainda. E esse evento reuniu muitas mesas, muitas pessoas, foi em 76, logo depois
que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha estabelecido uma lei para criar a Comissão Especial de Justiça, exatamente para avaliar esses crimes cometidos durante a ditadura, porque até então as famílias não tinham atestado de óbito direito, desaparecido tinha abandonado o lar, né? Uma série de outras questões, parece piada falando, mas é verdade. E então essa lei veio, digamos, para resolver um pouco os casos mais gritantes, né? Porque, digamos, os crimes de Estado, é muito difícil você provar, né, que eles aconteceram, porque o próprio mecanismo burocrático se encarregou de frajutar as provas, frajutar as evidências, falsear testemunhas. Eles encobriram os crimes. Houve uma deliberação, assim, foi propositado, né? Ninguém morreu de tortura no Brasil. Então, as mortes foram de ou sumiu, ou morreu atropelado, ou se matou, né? E todas essas causas mortes eram mais ou menos montadas em farsas, né? Então, era muito difícil para alguém, anos depois, conseguir provar que era uma mentira, né? Como é que, por exemplo, eu, 30 anos depois, eu consegui provar que o suicídio do meu pai era uma farsa? Não tinha atestado de óbito, quer dizer que ele tinha se matado, né? Mas, enfim, então, em 75, o governo Fernando Henrique promulgou uma lei que era uma demanda dos familiares de mortos e desaparecidos, ele atendeu essa demanda, e para forçar, digamos, o governo a executar a lei, porque o que tem de lei nesse país que não é cumprida, a gente sabe, né? Então, para forçar, de fato, a nomeação dessa comissão, foi organizado esse evento na Unicamp. E me encomendaram para organizar uma mesa dos filhos. Preciso dizer que quem organizou o evento foi a minha mãe. Então, professora da Unicamp, ela falou, Marta, vamos lá, faz uma mesa para tratar a questão dos filhos, né? Evidentemente, ela era sensível a isso como viúva e como mãe, né, da minha pessoa. E aí, na hora de organizar essa mesa, nós entendemos, eu digo nós, porque, enfim, isso era uma questão minha, mas eu comecei a trocar uma ideia com pessoas na mesma situação que eu, né, ou que tinham pais presos, ou que tinham pais desaparecidos ou mortos, que era muito difícil você chamar filhos para deporem numa mesa, porque a memória dos filhos não é uma memória ativa. Né? Um guerrilheiro vai na mesa e fala assim, eu, quando tinha 20 anos, tal idade, eu me insurgi contra a ditadura, peguei em armas, fiz isso, fiz aquilo, acho que eu fiz isso, acho que isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei, fui torturado, parará, faço uma denúncia, enfim. Quem era adulto e agiu ativamente na época tem um discurso da ação, né? Filho não, tem um discurso da memória. Tem gente que perdeu o pai com 1 ano e meio de idade, outros estavam na barriga da mãe. Eu tinha 6 anos, o que eu posso falar? Eu lembro de um dia que a minha avó me disse, de uma memória esparsa com meu pai, né? E essas memórias você não junta elas para falar numa mesa, numa faculdade. Cada papo desse é 2 horas, ninguém ia aguentar, ia ficar muito chato. E aí, para organizar esses depoimentos, tivemos a ideia de fazer um vídeo, né? E aí eu propus para Maria Oliveira, cujos pais eram presos políticos, Ricardo Prata, Eleonora Minicussi, que foi ministra do governo Dilma, por sinal, para a gente fazer um filme, né? Então, vamos entrevistar. A gente fez uma anamnese com base na nossa própria experiência e organizamos ali algumas perguntas. A Maria, que era do meio audiovisual, até na época mais enfronhada do que eu, ela conseguiu emprestar um estúdio e nós convidamos filhos de guerrilheiros presos, mortos ou desaparecidos que moravam em São Paulo, porque não tinha dinheiro para nada, a gente emprestou tudo, todo mundo trabalhou de graça, e essas pessoas, muitas das quais nós não conhecemos ali por ocasião da conversa, né? Nós perguntamos a elas aquilo que nos pareceu próprio da nossa experiência, né? E a gente fez uma espécie de uma autoanálise aí. E foi uma coisa maravilhosa, porque eu acho que para todo mundo foi um tremendo alívio, assim, que nós havíamos vivido tudo isso de um jeito muito isolado, né? Muito clandestino, porque, bom, era uma ditadura, quando a maior parte desses pais foram mortos, isso não era um assunto que você conseguia ter com os amigos na escola, então eu, durante minha vida inteira, ou até não tanto tempo atrás assim, eu dizia que meu pai tinha morrido no acidente de carro, né? Eu não podia dizer que ele tinha sido assassinado na tortura, pelo menos não enquanto a ditadura durou. E depois disso, você se acostuma tanto a se ocultar, um hábito tão grande esse da reclusão, do ocultamento, porque é um mecanismo de
preservação, é um mecanismo de salvaguarda, né? De segurança, que uma hora você perde o hábito de falar, né? As coisas vão ficando para dentro, elas vão ficando presas, né? Então, o 15 Filhos foi uma experiência muito interessante, porque foi um momento no qual a gente conseguiu falar e falar de igual para igual, porque as pessoas com quem Maria e eu conversávamos sabiam que nós éramos pessoas da mesma situação, então se instaurou ali imediatamente um clima de muita intimidade, né? E depois nós editamos o vídeo, demos uma enxugada, organizamos ali do jeito que deu, e esse vídeo foi exibido por ocasião lá do debate na Unicamp e criou pernas para o festival, ganhou mão de um prêmio, e fez a gente sair correndo atrás do vídeo para discuti-lo, né? Mas, enfim, é isso, Afonso, já falei demais, já, agora eu quero saber do Nunca Mais. Me falem do projeto, que eu fiquei muito curiosa sobre ele. Pode perguntar, então tá bom. Já que você quer saber, né? Pode perguntar que o Afonso, a gente vai falar, a gente vai responder. Tá, beleza. Então, Afonso, eu gostaria de entender um pouco como foi esse pensamento da dramaturgia, porque são 3 atrizes, né, que interpretam, e eu achei interessante, e eu li também, né, porque na época eu não vi, que isso foi exibido nas Satirianas dentro de um carro. Como é que foi? E Sandra também, que é atriz, né? Como é que foi? Como é que assim, então, deixa eu setorizar as perguntas, vai escalonar. Primeiro, curiosa de saber como é que você estabeleceu as falas, né, o texto que foi lido, com base em quê? E segundo, entender como é que vocês pensam, como é que foi essa encenação e como é que essa encenação virou um filme. Desculpa, muitas perguntas. Vai lá, Afonso. Bom, manda ver. Esse tema, só assim a origem do tema, né? Esse tema sempre me chamou a atenção, até tem um filme, né? Então, eu sempre achei um tema, assim, super impactante, super forte, e pensava, né, como trabalhar isso, né? E eu já contei isso aqui, mas, assim, eu acabei vendo uma pessoa que perdeu o filho, né, contando de como ela, das sensações que ela teve. E aí eu disse, bom, agora eu entendi, né, o que significa isso. E aí a gente começou, daí eu fiz um monólogo de 15 minutos, né? Porque esse festival tem dos espaços desse festival é um carro, né? A gente faz peças dentro do carro, se chama autopeças. É maravilhoso. Na Praça Roosevelt, em São Paulo. Maravilhoso. E as pessoas assistem né? como? Todo mundo em volta do carro? É isso? Como é que funciona? Todo mundo dentro do carro. Então são peças de 15 minutos. Que legal. Para 8 pessoas, no máximo. Às vezes a gente chega a 8 pessoas. Por isso a gente faz milhares de vezes, né? Daí eu fiz algumas vezes e a Sandra fez outra vez. Sandra, assume aí, então. Como é que foi para você essa... Não, é que o mais interessante, né, nesse caso de fazer no carro, é a questão, quer dizer, a gente está no locus da morte dela, né? Então, a gente está, quer dizer, são os 15 minutos, talvez os 15 minutos finais, né? É tudo muito rápido e termina todo mundo dentro do carro e no acidente, né? Na verdade, no assassinato. E também o que acho que é 2016, né, Afonso? Não, 2016 ou um pouco antes, foi, né? Não, porque uma coisa que a gente fala, né, você também falou algumas vezes, Afonso, é que tinha o público dos Satirianas, né, era muito jovens, né, garotos aí, garotas de, sei lá, uns 20 e poucos anos. E essa história é tão desconhecida, assim, não a história só da Zuzu, mas a história desse período para uma geração. A gente percebeu ali, né, como aquilo suscitava interesse, porque também era muito desconhecido, muito assim, e acredito que, quer dizer, e depois de tudo isso que aconteceu, né, tá mais sufocado ainda, mais enterrado ainda todo esse tema, é muito desconhecido. A gente tem, acho que falando aqui nos debates e mesmo no Instagram, a gente tem circulado, né, Marta, por pessoas que conviveram, pelos filhos, pelos netos, por nós. Eu me considero uma militante, né? Eu nasci em 63, nasci em plena ditadura, mas não sofri assim
particularmente na minha família, classe média, assim, próximo, né? Pessoas próximas à questão da tortura, da perda, mas isso sempre, como uma pessoa política, cidadã, sempre toda essa história ficou muito impregnada, né? Interesse, acho que assim como o Afonso, assim como o elenco, né? Por que contar essa história agora? E é uma história que eu acho que ela se atualiza, né? E ela se tornou tão mais atual, porque depois o Afonso, né? O Afonso continuou, enfim, com Sandra, vamos fazer, ele estendeu a história se tornou maior, a gente fez uma leitura cênica lá no Teatro do Container, né? Com alguns outros, eu participei, e eu estou desde o começo, né, Afonso? Estamos aí nessa dupla, e daí, enfim, depois da leitura cênica, a ideia de montar no palco, e veio a pandemia, o Afonso mudou também, mudou para outro país, né, para outros países, se tornou um viajante, e aí acho que nós fomos ele foi encontrando também e me chamou, falou: vamos fazer, Sandra, vamos fazer, né? Ele com isso, essa então essa necessidade, esse desejo de não engavetar para sempre essa história, né, Afonso? Não engavetar para sempre essa história. E aí o Afonso fez esse formato e nos chamou, né? Não, me chamou. Eu falei, Afonso, vamos fazer, vamos. Eu acho que tem que ser 3 atrizes. E ele já conhecia. A gente estava fazendo um outro grupo de dramaturgia. Tinham essas outras 2 atrizes. E aí eu falei, vamos chamar Nayara Hari, Ana Gomes, vamos nos desdobrar nessas personas, né? Então, são personas que ele criou, uma linguagem que é pós-dramática, uns estudos aí que o Afonso estuda muito dramaturgia, né? Tem um grupo de dramaturgia, de leituras, e principalmente o Beckett, né? Afonso, vou falar, ele é um conhecedor, estudioso de Beckett, enfim. Eu acho que essa linguagem fragmentada, então acho que ele trouxe isso e a gente encontrou um cara, né, o Leco Peterson, que acrescentou aí, eu acho que um trabalho muito interessante na montagem. Né? Eu acho que eles trabalharam juntos e a montagem do Leco foi também um achado. Acho que ele a cor para trás. Então, Marta, olha, a gente fez tudo. Não sei se vocês sabem, gente. Foi uma loucura. Cada um no seu computador, né? É muito caseiro, é tudo muito caseiro, é tudo muito experimental. E aí, por isso. Não, e tem o lance de ser, porque no início tinha cenas, né? Tinha vários ambientes, vamos dizer assim, cênicos, né? Depois, tudo bem, eu percebi, não, isso tem que ser mais veloz, então são vozes falando, né? Mas o que ficou interessante é que o Leco propõe, e a namorada dele, que agora eu não me lembro o nome dela, propuseram 7 roteiros. Então, na verdade, a gente filmou 7 vezes, né? Cada pessoa com um figurino, né? Mudando. Então, é toda essa loucura aí. Mas, bom, vamos chamar para conversa. Obrigado. A Ivete, o Rodrigo. Não, Não sei não, o que não, vocês não. querem comentar. Não, tudo bem. Então, todo mundo entrando nessa só porque a produção realmente foi uma produção pandêmica, né? E eu acho isso, assim, na verdade, eu acho que foi uma resistência, uma produção de resistência, né? Produção pandêmica. Enfim, é Porque isso. mesmo dentro do cinema, né, no início o Leco, por exemplo, pensou em botar atriz num cenário, né, uma coisa mais tradicional. E aí, aos pouquinhos, ele viu, não. Então, tem 2 atrizes em São Paulo, tem uma atriz em Porto Alegre, o diretor está no Uruguai, sabe assim? Então, ele foi, através de arquivos e tal, criando um clima aí, mas eu acho que ele conseguiu uma unidade muito boa, né? E eu tinha pedido uma coisa mais expressionista, e, enfim, eu acho que ele conseguiu aí uma certa unidade, né? Esperamos que sim, né? Ivete, queria que você comentasse um pouquinho também dessa sua experiência. Você gostou do filme, né? E queria que você falasse um pouquinho que você tem que acompanhado também bastante aí
nossa fiel seguidora. Nos dá muita honra. Boa noite, então, a todas e todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e ouvir todos vocês aí. Eu também estou curiosa, né, por muitas coisas desse documentário, porque eu li muito sobre o caso do filho da Zuzu Angel, sobre ela, porque alguns daquelas pessoas, aqueles agentes da tortura que agiram ali no caso do filho dela, também atuaram aqui no Paraná. O meu grupo de trabalho na Comissão da Verdade foi a Operação Condor, né? E nesse trabalho a gente viu muitos agentes do Rio de Janeiro, Paulo Malhães, aquele que tinha o apelido de Camarão, eles agiram aqui pelo Paraná também, porque eles eram assim meio que viajantes, né? Depois eles estiveram no Chile também, né? E muitas pessoas relatam isso. Então, essa história que vocês contam no filme, para mim, me desperta muito interesse. E assim, o que a Marta falava sobre a memória, e eu que tenho trabalhado bastante com essa questão da memória, justamente enfrentando muitas situações difíceis, porque o Brasil não é um país que preze a memória, né? Nós, sempre que a gente leva para algum público que não conhece nada da ditadura, eles perguntam, mas por que falar do passado? Outro dia nós estivemos até para renovar um convênio da nossa Sala da Memória com uma autoridade do judiciário, e ele disse, mas por que ficar falando tanto do passado? Disse, devia falar para o presente, né? Sim, mas como que você fala do presente sem conhecer o passado, né? Nós já não tivemos uma justiça de transição, e isso que a Marta falava, né? Não se investigou os crimes da ditadura, né? Ninguém conhece o rosto desses perpetradores das graves violações, desse pessoal que fazia parte do Estado brasileiro e que nunca mostrou a sua cara. Então, nós não fizemos essa justiça de transição, não investigamos os casos, as mortes, né? Tínhamos que ter investigado, e são tantos casos, né? Rubens Paiva, o caso do filho da Zuzu Angel, temos inúmeros casos aí, e uma coisa que eu pesquisei muito também, a partir de um caso que eu estava investigando de um brasileiro que acabou sendo sequestrado, né? As notícias que se tem, ele foi sequestrado em Buenos Aires, trazido para o Brasil, foram 2 brasileiros, e aqui no Brasil eles foram parar no DOI-CODE de São Paulo, onde foram barbaramente torturados pelo coronel Ustra, e foram colocados numa ambulância quase mortos e levados para o Rio de Janeiro, e esses corpos nunca foram encontrados, eles são considerados desaparecidos. E nós ouvimos a filha era o Major Joaquim Cerveira, ouvimos a filha dele aqui na Comissão da Verdade, num depoimento, e ela foi, a tese de mestrado dela na faculdade, ela fez sobre o caso do pai dela, e ela foi entrevistar o coronel Ustra no clube militar lá no Rio de Janeiro, e ela entrou como filha de militar, entrou no clube e foi falar com ele, e ele disse, eu não matei o seu pai,
Ele estava vivo quando entrou na ambulância para o Rio de Janeiro. Só que ele não conta que ele tinha torturado barbaramente, né? Testemunhas que viram e tudo contam isso. E então ela faz o relato de toda essa história do pai. E assim, muitos outros casos que a gente pesquisou, inclusive também do embaixador Jobim, que foi um embaixador que, desde a época do Goulart, ele tinha sido designado para fazer todo o início da negociação da usina de Itaipu com o governo paraguaio. E nessa negociação, ele então começou a fazer as pesquisas de tudo que iriam gastar para poder iniciar, enfim, a negociação com o Paraguai. Aí vem o golpe e a ditadura militar, então os militares assumiram toda essa negociação, e ele um dia vai numa festa no Itamaraty e conversando lá com os colegas, ele disse que tinha muito material sobre a negociação da Itaipu e que ele sabia que houve uma tremenda de uma corrupção lá na compra dos equipamentos, em toda a obra e tal, e que ele tinha esse material e iria escrever um livro. E aí ele volta para o Rio de Janeiro e uma semana depois ele sai para fazer umas compras e não volta para casa. E a família procura daqui, procura dali, acabou recebendo um telefonema que havia um corpo na Barra da Tijuca, enforcado, e aí descobrem que ele, na verdade, houve uma simulação desse enforcamento, ele tinha mesmo morrido em tortura, sob tortura. E esse é um caso também que não foi desvendado, né? O corpo foi entregue, a família mandou fazer toda a perícia né, com os peritos e tal, mas não foi descoberto nada sobre quem cometeu esse crime. Recentemente, né, nós fomos a Buenos Aires no Fórum Mundial de Direitos Humanos, o Afonso estava lá também, nos encontramos, e um amigo de longa data aí, que me auxiliou muito nos meus trabalhos da Operação Condor, que é o Jair Krischke, ele queria fazer uma foto, ele está fazendo um documentário, e queria fazer uma foto do embaixador Pio Correia na Embaixada do Brasil, lá em Buenos Aires. E não permitiram que ele fizesse a foto desse embaixador, porque o embaixador Pio Correia, ele foi um agente da CIA que entregava os brasileiros, ele instalou o sistema de informações dentro das embaixadas brasileiras, no Chile, em todos os lugares. E, com isso, ele tinha todas as informações, monitorava os brasileiros, monitorava todas as pessoas que se comunicavam com os brasileiros exilados e repassava para a repressão. E assim não adiantava a pessoa pensar, bom, vou para a Europa e estou livre, estou tranquilo. Não, continuava sendo monitorado, porque era a partir das embaixadas. E o Pio Correia foi um dos elementos assim mais importantes nessa montagem desse serviço de informações nas embaixadas. Então, esse meu amigo queria apenas tirar uma foto no corredor, onde tem as fotos oficiais dos embaixadores, lá na Embaixada da Argentina, em Buenos Aires, a Embaixada do Brasil, né? E não foi permitido, para a gente sentir o nível que nós estamos de
de falta de informação, de silenciamento, isso que a Marta falava, é um silenciamento geral, ninguém quer falar no assunto, e quando se fala, as pessoas falam isso, para que falar do passado? E também nos perguntam sempre por quê? Porque não entendem por que houve um golpe, por que houve essa ditadura. Então, é preciso explicar para as pessoas, né, que todos esses golpes que aconteceram, tanto lá em 64, como agora o golpe à presidenta Dilma, tem por trás interesses econômicos, grandes interesses econômicos internacionais e nacionais. E por isso que a gente passou a denominar ditadura civil-militar, e alguns até acrescentam ditadura civil-militar empresarial, porque houve esta colaboração enorme do poder econômico, né, os empresários, tanto brasileiros como fora do Brasil, assim como da mídia, né? Também houve, como sempre, a mídia foi preponderante para acusar, manchar biografias, enfim, tudo isso nós podemos constatar e dá uma profunda angústia a gente não poder chegar a investigar e punir essas pessoas que ainda estão vivas e que deixaram os seus filhotes, como dizia Brizola, deixaram os seus filhotes aí cometendo crimes ainda, como nós vemos hoje no Brasil. E aí eu estava lendo aqui um pouco a história militar do Brasil, que eu estudei muito, e ela tem um trecho aqui que eu quero ler, né? Que em 5 de julho de 1935, a Aliança Nacional Libertadora, a ALN, né, assim definia: o momento exige de todo homem honesto uma posição clara e definida, pró ou contra o fascismo, pró ou contra o imperialismo. Nada mais atual do que o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, por aí, eu acho que eu parabenizo a iniciativa, Afonso, e você, Sandra, e toda a sua equipe, porque é realmente muito necessário nós fazermos todas as atividades possíveis para que a sociedade conheça o que foi a ditadura militar no Brasil, na Argentina, em todos os países aí que viveram esse drama. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Ivete, muito obrigado. Bom, o Rodrigo agora vai falar um pouquinho, né? Também o Rodrigo participou bastante, muitas vezes a gente até fez a live juntos, né? E, Rodrigo, por gentileza, obrigado. Bom, boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite, Ivete, Afonso, Sandra. Palavras valiosas. Um pouco como todos esses debates no que eu participei, no anterior que eu participei, e nesses debates também que eu pude assistir, tem essa questão do conhecimento, né? Uma coisa também de exploração e interessante de ouvir enquanto a conhecimento, né? Eu estava pensando um pouco como o que dizer sobre a raiz do convite do Júnior, né? E eu quero começar com uma cita, bem breve, né? E depois eu vou falar um pouquinho do que eu queria falar. Essa cita é da Maria Angélica Melengi. Ela é uma crítica que é argentina e faz pouco eu fiz uma tradução de um livro dela, então eu cheguei nessa... Ela trabalha muito com a questão da memória, como crítica, né? Ela estuda a memória na arte, né? Nas artes plásticas, especialmente.
ela disse, no final do prólogo desse livro que eu estou lendo, ela diz o seguinte: sabemos que o século XX começou com fabulosas utopias futuristas e terminou imerso na nostalgia. Vemos estarrecidos que nossas esperanças de futuro não só morreram, mas foram abortadas antes de ver a luz. Por isso voltamos, uma e outra vez, ao passado recente, para buscar, nessas recordações, algo que deixamos passar sem perceber. O germe da catástrofe que nos assola, a peça que falta para dar, de novo, a sustentação ao sonho. Através de uma complexa rede de futuros antecipados e passado reconstruídos, cada época sonha com a próxima, mas esse sonho só é possível através da rememoração e da contínua reconstrução do passado imediato. Trata-se de buscar em nós a marca do outro ausente, uma escrita materializada que nos autorize a nomear. Eu não sei o que vocês acham dessa cita, mas eu acho muito bonito, porque essa questão que a Ivete falou, e também ouvindo a Marta, a Marta falando, eu tinha 6 anos, o que eu posso dizer disso? E é muito, né? E a Ivete também, do seu lado jurídico, enfrentando essas perguntas que são tão cotidianas, né? Por que voltar ao passado? Na verdade, uma pergunta que é inocente, né? Que uma pergunta que é inocente e que, na verdade, não deveríamos ser inocentes. Por que voltar ao passado, né? E nesse sentido, o filme eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior, que o Júnior eu considero um novo amigo, uma pessoa que eu assim, como que eu me conectei muito, porque ele é uma pessoa humilde, mas ao mesmo tempo, nessa humildade, ele estava fazendo esse trabalho de coordenação para gerar debates, né? Porque essa arte que vai no passado, esse cinema que vai no passado através de fragmentos, né? Procura no passado esses fragmentos que ficaram esquecidos, né? Que por estar esquecidos resultaram nesse presente, né? Esse presente que no contexto do filme era a pandemia, que a gente agora lembra da pandemia e diz, bom, que tanto acabou, bom, acabou, não acabou, as pessoas ainda estão usando a máscara, temos assim uma sensação de que no futuro isso pode voltar a acontecer de outra forma, e vendo, eu moro aqui na Argentina, e morando aqui na Argentina, a gente viu o que aconteceu no Brasil, com um exemplo de barbaridade, de como um governo pode descuidar a saúde de milhões de pessoas, né? E ao mesmo tempo que ele cometia todas essas barbaridades, né? Que eram barbaridades verbais, barbaridades de fato, né? Que com falta de atenção, né? E ao mesmo tempo esse discurso de salvar os genocidas, né? Porque, claro, tem muita ignorância, como a Ivete disse, né? Tem muita ignorância, mas também tem muita propaganda. E tem uma propaganda que o que ela faz é ela tirar a sensibilidade das pessoas e desconectar, né? E tentar mostrar para algumas pessoas que a repressão é uma coisa da qual se pode tirar coisas boas, né? Que vai vir um futuro melhor né? do assassinato, da tortura, que é uma coisa que tem propaganda. Tem propaganda, agora teve um pouco um governo, né? Um governo da morte, e essa questão também de como circula a mentira, e como circula a propaganda da violência na internet também, hoje em dia, que é um lugar onde se constrói tanta mentira, né? Assim, estando no contexto da Argentina, que agora também falava na Argentina, a gente no colégio, como professor, a gente fala sobre o dia 24 de março e fala do que aconteceu no passado, também tem essa pergunta de por que falar do passado, e ao mesmo tempo sempre o discurso golpista que também tem na Argentina, né? A Argentina que esse ano tem eleições,
e também nosso futuro é tão incerto e difícil, né? Então eu quero parabenizar, como já fiz outras vezes, o projeto do filme, como disse, feito assim com fragmentos na pandemia, não como querendo mostrar também um pouco esse contexto né, dessa intimidade que não é contada da pandemia, né, de ficar trancado, de como fazer um filme durante a pandemia, e não somente mostrar fatos, como disse também a Marta, mostrar fatos, ou mostrar isso desde a sensibilidade, né, da possibilidade que eu vejo assim como disse, com o trabalho do Júnior, né, com a sua humildade de poder dirigir, poder, estando aqui na Argentina, e sendo uma espécie de tradutor de contextos políticos, né, de debates políticos sobre direitos humanos na Argentina com o Brasil, estabelecendo essa comparação, todo esse trabalho de divulgação do filme e do debate, eu acho que, bom, é uma coisa que ainda vai ser reconhecido. Tanto do Júnior como das atrizes da Sandra, que eu conheci no outro debate, que eu acho uma entrevistadora que despertou tantas coisas, né, no debate, por exemplo, com a Cecília Boal. Eu acho que no momento foi incrível, muito bom. Eu recomendo assistir esse debate com a Cecília Boal, esse intercâmbio entre a Sandra e a Cecília, que foi muito bom. E bom, isso, parabéns pelo projeto e obrigado pelo espaço também para contar sobre a história do Quinho, né? O meu tio avô desaparecido em 1974. Era isso. Muito obrigado. Caramba! Olha só que coisa emocionante, né? Essa última fase do projeto Nunca Mais. Você gostaria de trazer mais alguma palavra, Marta? Que a gente está chegando no final. Enfim. Opa. Estava aqui procurando o botãozinho. Olha, na verdade, não, assim, eu acho que o filme tem o dom de falar por si, então é sempre melhor a gente assistir os filmes do que falar deles, né? Acho que essa é a grande qualidade dos filmes, é que eles falam. Então, então eu acho assim, que acho que mais que isso, agora, povo, vamos embora ver o filme, né? Assim, eu faço um convite, né? Eu espero que vocês lancem, que vocês tenham um bom esquema de lançamento, que ele adquira visibilidade, porque tem que ser visto, né? E agradeço muito o convite, adorei conhecer a Ivete, o Rodrigo, o Sandra, que eu já tinha visto ali ainda aqui no palco, né? Quer dizer, na telinha, mas enfim, mas foi um grande... A gente sempre aprende, né? Tem duas histórias aí que, olha, que eu faço parte da comissão de familiares, ajudei a fazer livro, analisei os casos, mas tem duas histórias aí que eu não sabia. Então, vejam como nem a gente tem acesso, né? É uma loucura isso, uma loucura. Mas, enfim, as histórias pertencem ao mundo, né? O mundo que agora seja informado de que elas existem. Então é isso, Afonso, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, obrigada a todos, e é isso. Muito obrigado, Marta. A gente sabe que você tem compromisso, assistir, né? o 15 Filhos, que está super, assim, que é muito interessante. E aí eu fiquei pensando, né, Marta? Olha que ousadia. Nossa, a Marta podia fazer um 15 Filhos agora, né? Eu acho que, enfim, eu acho que hoje, né, eles mais velhos, que a gente entrevistou Janaína aqui, né? Todos eles um pouco mais velhos. O que será que eles estão pensando, né? Assim, até por conta de tudo isso que está acontecendo. Porque eu acho assim. Sabe, deixa eu só comentar isso, porque na época, imagina, você tem de 96, faz a conta, né? Agora, assim, agora a gente podia entrevistar os netos, né? Mas a questão é que uma das decisões que Maria e eu tivemos à época é que seria legal que outras pessoas contassem essa história, sabe? Porque, evidentemente, teve uma demanda, vocês não querem fazer um longa, não querem isso, não querem aquilo, mas a gente achou que a gente já tinha feito a nossa parte, sabe? Que depois eu vou ser franca com você, Sandra, é um tema muito doído para a gente, sabe?
E o 15 Filhos foi uma catarse, a gente jogou para fora, pôs para o mundo, foi ótimo, foi um tremendo alívio, sabe? Foi bom mesmo, assim, foi terapêutico, né? Para dizer. Mas eu não tenho esse dom de ficar. Assim, eu vou nos debates, eu falo, eu brigo, eu vou para a rua, eu protesto, eu faço tudo que eu tiver que fazer. Mas eu tenho outras coisas também, sabe, na minha vida. Então, Claro. assim, essa história. Agora estou até fazendo um filme sobre esse assunto, mas contratada, tipo, 20 e tantos anos, quase 30 anos depois, entendeu? Aí tudo bem, agora já dá. Mas um pouco é isso, assim. Mas obrigada pela cutucada, de qualquer forma. É sempre bom saber que as pessoas querem mais, né? Enfim, eu acho que quer dizer, porque a gente não está falando do passado, em nenhum momento a gente está falando do passado, não é? Porque a gente está falando do presente, na verdade, reatualizado, enfim, pensando na questão dos traumas, da psicanálise, podemos também passar por essas vertentes, enfim, muita coisa aí que não é passado, a gente está falando do aqui e do agora, né? Da história do nosso país. Acho que é por isso que a gente engatou nesse projeto, acho que por isso que o Afonso também engatou, e para finalizar, não sei se eu posso ler a lista dos convidados, Afonso. Afonso, você quer ler? Você quer finalizar? Fala aí, querido. Bom, eu não sei se a Marta precisar sair, que ela tem compromisso, fique à vontade. Nós só vamos agradecer a todas as pessoas, né, que estiveram aqui. Agradeço muito ao Rodrigo, né, a Ivete também, que deram esse fechamento, né, foi muito bom assim, poder estar aqui com a gente, repetindo e refletindo sobre esse processo, né, que é um processo bastante cansativo, né, e ao mesmo tempo muito prazeroso, né. Então, vou agradecer a Hildegard Angel, a Melinha Teles, ao Pancho Buscamante, do Uruguai, ao Francisco Coachim de Moraes, a Elza Oshiro, da Argentina, Adolfo Pérez de Quivel, da Argentina, Ivete Caribé da Rocha, Janaína Teles, Anita Leocádia Prestes, Silvio Tendler, Fábio Ferreira, Adriano Diogo, Eduardo Reina, Carlos Alberto Medeiros, Rodrigo Cérvulo da Cunha, Rodrigo Arieches, da Argentina, Cecília Boal, Janailson Macedo, Maria Cláudia Badan Ribeiro, Vivi Tejas, Marta Neri. Então, todos esses que estiveram, né, a Vivi hoje não pôde estar presente, né, mas assim, gostou muito tal do filme e agradeceu o convite. E então, a todos vocês, muito obrigado. Sandrinha, apareça aí, por favor, traga todos de novo para a gente dar boa noite. Vamos dar boa noite e vamos a gente vai logo a gente dá notícias, viu, Marta? Siga a gente lá no @nunca-mais, vamos dar notícias do que vai rolar com esse filme e com, enfim, alguns desdobramentos que talvez aconteçam. Ivete, querida, é um prazer sempre estar com você. Ivete seguiu a gente aqui, foi nossa seguidora fiel. Muito obrigada, Ivete. Obrigada. Foi muito bom, Marta, também te conhecer, o Rodrigo, estar aqui com o Afonso, com a Sandra. Muito bom. Estamos aí na luta. Rodrigo, que cedeu sempre o computador e a casa, que sempre esteve aí dando esse apoio moral para o Afonso. Uau, amigo em Buenos Aires. Na próxima marcha, eu quero conhecer o Rodrigo daí, pessoalmente. Fomos para a marcha. E eu lembro que todo esse... Sim, ficou faltando esse encontro. Já vai acontecer. Com certeza. Os dois estavam na marcha aqui de 1 milhão de pessoas, né? Em homenagem aos desaparecidos. Coisa maravilhosa, né? Da inveja. Inveja boa. Muita gente, né? E nós estamos dedicando todos esses 10 programas, né, esses debates, evidentemente, né, à memória da Zuzu Angel, do Stuart Angel Jones, da Sônia Maria Angel, e de todos os mortos desaparecidos pela violência de Estado, né? Nunca mais, tá? Um beijo enorme a todos e obrigado pela equipe. Nunca mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.